mas é porque ontem eu não vi, mas não tem problema não. Ixi, não era para estar. Muito obrigada, né, por todo mundo estar aí com a gente numa sexta-feira. Hoje são 11 de setembro de 2020. A gente tem o prazer hoje de receber o professor Ernesto Figueiro, né? O professor Ernesto, ele é brasileiro, ele está no Canadá já há alguns anos, né? E ele foi professor adjunto na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul durante 11 anos, né, Ernesto? E Sim. foi fazer um pós-doutorado no Canadá e ficou, né? Ele fez Nunca mais pós-doutorado, voltei. nunca mais voltou, na Queen's University, e está agora fazendo um fellowship, né, em medicina materno-fetal na Universidade de Toronto, né, no hospital no Mount Sinai, que foi o mesmo hospital que a professora Eliane ficou lá, né, fazendo o fellowship dela também. E brevemente, em 2021, ele vai assumir como professor adjunto na Universidade de Saskatchewan, né? Isso. Então, é um prazer gigante, tá? Ter você aqui com a gente. Quem vai ficar como debatedor é o professor Gabriel Zanan. O professor Gabriel é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele também acabou de publicar um artigo, né, sobre, né, Covid e gestação. Ele tem uma experiência grande em né, acompanhamento obstétrico, mortalidade obstétrica. Ele é instrutor nacional da estratégia zero morte materna da OMS. E ele coordena alguns cursos de emergências obstétricas aqui na SOGMIG, que é a nossa Sociedade Mineira de Ginecologistas e Obstetras. Tá? Okay. É um prazer, muito obrigada. Fique à vontade, obrigado. Tá? Oi, obrigado, gente. Eu agradeço o convite, através da Eliane. A Eliane ficou com a gente aqui um ano, né? Foi onde eu conheci a Eliane da anestesia, né? Não sei se ela está aí, online, mas aí a gente conversando informalmente via WhatsApp, e aí eu comentei desse trabalho que eu fiz do Covid, e aí aconteceu essa conexão aí com a Mariana, e a gente está aqui hoje. Então, eu quero agradecer o convite de estar falando para vocês. É meio estranho, né, falar para a tela do computador, mas tem gente aí, né, porque você não vê ninguém. Mas são os novos tempos, né? As reuniões aqui também estão assim. Primeiramente, eu peço desculpa pelos slides em inglês, mas é porque eu apresentei essa mesma aula 2 semanas atrás aqui, por conta que o título da aula hoje, na verdade, eu estou apresentando uma revisão que eu fiz e já foi aceita agora, vai sair no Journal of Perinatology or something like this. Uma coisa assim. Também eu quero dizer que faz 5 anos que eu estou aqui no Canadá, e é a primeira vez em 5 anos que eu estou apresentando de novo em português. Então, estou achando ótimo, né? Porque, nossa, para mim é um horror ficar apresentando coisa em inglês. A gente apresenta toda semana aqui, por conta que eu estou fazendo de novo o Fellow, né? E para recertificar, porque eu sou especialista em medicina fetal no Brasil, mas para fazer aqui de novo, para fazer a prova de título, etc. Então, tem vários caminhos para recertificação e sempre muito duros, né? Mas, enfim, vamos começar então. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre as características maternas, os sintomas clínicos, os outcomes maternos e neonatais de quase 11 mil casos descritos de Covid durante a gravidez em 15 países. E eu vou tentar jogar aí uma questão meio polêmica, que, na verdade, eu comecei a levantar isso aqui nas reuniões, e se a gravidez é um real fator de risco para a Covid-19, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Está passando normal? É isso aí, né? Tá certinho, tá certinho. Tá certinho, ok. Tudo bem. Bom, eu pus aqui umas fotos aqui do Mount Sinai Hospital, que é um dos hospitais ligados à University of Toronto, né? Que é a Universidade de Toronto aqui. Tem vários. O Mount Sinai Hospital, de longe, é o maior hospital de Toronto, da Grande Toronto, da GTA, né? Grand Toronto Area, que envolve alguns municípios ao redor aqui, o Toronto em si tem cerca de 3 milhões de habitantes, a Grande Toronto área tem mais ou menos 5 milhões.
o Mount Sinai, a gente tem aqui vocês podem ver, aqui os hospitais são todos públicos, né, financiados parte pelo governo e parte por donations, né, doações, é muito forte isso aqui no Canadá. Esse é o Labor and Delivery Unit, que é no 15º andar, onde a gente faz os partos, e esse hospital é especializado em gravidez de alto risco. Na verdade, é o maior centro de gravidez de alto risco e medicina fetal do Canadá, e é o segundo centro da América do Norte em procedimentos fetais. É interessante, hoje que eu estou aqui, eu sei mais, mas quando eu estava no Brasil, eu não tinha muita ideia do Canadá, da obstetrícia do Canadá. A gente não sabe muito do Canadá, né? A gente sabe muito dos Estados Unidos. Para mim, o Canadá era só um país que estava em cima dos Estados Unidos, né? Só isso. Mas aí a gente, chegando aqui, a gente vê que é uma realidade bem diferente. Eles não gostam de ser confundidos com americanos. Eles são bem... o canadense é o canadense, e é um país muito acolhedor. E aqui são as salas de parto, né, que são bem amplas. Como, né, vocês sabem, o parto vaginal aqui é muito aceito pela população. A cesariana realmente é restrita aos casos extremamente necessários. Aqui nessa sala a gente faz os partos normais, os partos assistidos com forceps, com vacuum. Antes do Covid, as pessoas são livres para entrar. Se você a pessoa pode ter quantos acompanhantes quiser da família dentro, as salas são bem grandes, mas agora com o Covid está diferente, é só um acompanhante, enfim, está diferente no mundo inteiro. Né? Essa aqui é a triagem aqui embaixo. Então, assim, é um lugar muito, muito, muito tranquilo de trabalhar. Tem um centro tem cardiotografia em todos os casos, são 20 salas de parto. Então, assim, e nós temos um volume de 7.500 partos ano. Tá? Então, esse é só um background aqui do Mount Sinai Hospital. Falando um pouco, então, no caso da minha história de pesquisador, eu fiquei 2 anos, 2015 a 2017, na Queen's University, onde eu vim fazer um pós-doutorado e eu estudei o efeito da pré-eclâmpsia no cérebro fetal. Na verdade, estudando o efeito da pré-eclâmpsia nas crianças nascidas de mães que desenvolveram pré-eclâmpsia. Existe um coorte grande aqui do Dr. Smith, lá, que ele faz, na verdade, um estudo das mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia para ver os efeitos cardiovasculares futuros na mãe. Então, o que foi feito, a minha orientadora, ela não era médica, ela era a doutora Anne Croy, era uma grande pesquisadora da parte mais, assim, de ciências básicas. Ela trabalhou muito com camundongos, ratos, e ela tinha uma linha de pesquisa muito grande em pré-eclâmpsia, em placenta growth factor, e ela descobriu por acaso que, em uma dos estudos dela, que ela tinha uns ratos que eram knocked out para PLGF, para placenta growth factor, que não desenvolve, porque ela via qual era a relação da placenta growth factor com a pré-eclâmpsia. E ela percebeu que essas ratas, elas começaram, ela estava fazendo um procedimento invasivo para monitorar a pressão arterial das ratas durante a gravidez, e ela começou a perceber que nas ratas que não tinham o PLGF, né, o placenta growth factor, que elas desenvolviam um derrame, né, o stroke. Aí ela foi ver, aí ela foi um achado, assim, um incidental finding, né? Ela achou que descobriu que o cérebro das ratas não tinha uma vasculatura diminuída. E aí ela falou, bom, então será que acontece a mesma coisa nos fetos, né? Aí ela viu que nos fetos, isso em animais, né? Que tinha um hipodesenvolvimento cerebral dos fetos também, por conta da falta do PLGF. Enfim, não é o tema da aula, mas é só para mostrar que aí nós chamamos as crianças desse coorte das mães, as crianças em torno de 10 anos, e fizemos estudos de ressonância com MRI, com DTI, com aqueles, ressonância funcional, e descobrimos algumas coisas interessantes, que realmente o cérebro das crianças cujas mães desenvolveram pré-eclâmpsia tem alguma alteração, principalmente no sistema límbico. Só que a gente acabou o dinheiro, e aí acabou meu pós-doc também, e tá meio on hold aí.
o meu plano é voltar, retomar essa linha de pesquisa quando eu voltar ao cargo de professor lá em Saskatchewan. Então, eu estou até com plano de fazer um estudo multicêntrico, e depois, quem sabe, eu precisaria de centros brasileiros também no futuro. Então, assim, é uma boa oportunidade depois da gente estar em contato, quem se interessar da UFMG, da gente poder trabalhar nesse... É uma linha de pesquisa muito interessante, mas esse é para o futuro. Ok? Essa aqui é só um background do meu trabalho na Queen's. Voltando para a Federal do Mato Grosso do Sul, nos anos que eu fiquei, antes de ir para a Federal de Mato Grosso do Sul, eu fiz a minha versão brasileira da medicina fetal, eu fiz na USP Ribeirão Preto, com o professor Geraldo Duarte, né? Então, eu trabalhei muito com infecções na gravidez por muitos anos lá com eles. Lá eu fiquei de 2000 a 2004, aí de 2004 a 2015 eu fiquei na UFMS e vim para o Canadá depois. E nesse período que eu estava na UFMS, eu trabalhei muito com toxoplasmose, com as outras infecções, com leishmaniose, enfim, com infecções na gravidez como um todo, né? Também fiz muito trabalho com hepatite C, com sífilis, e na época da pandemia, agora puxando já para o Covid, né? Na época do H1N1 de 2009, não sei se vocês lembram, foi uma pandemia, assim, foi a primeira, né, pandemia viral do H1N1 e afetou muitas grávidas, né? Só o nosso centro recebeu em torno de 32 grávidas bem graves. Nós tivemos, assim, 10% de mortalidade materna e fetal, e a gente publicou esse artigo, tá dando um pouquinho de retorno, esse artigo no International Journal of Gynecology and Obstetrics sobre o HN1 na gravidez. E na verdade, eu vi todas as pacientes, eu fiz os ultrassons, eu era o novo staff, né? Então, assim, ficou comigo, né? Eu era o mais novo, então ficou comigo de fazer tudo, fez ultrassons, de ver as pacientes. Eu lembro que a gente colocava que nem aquelas roupas de astronauta para ver as pacientes que ninguém sabia nada. Estava começando, que nós descobrimos do Tamiflu, enfim. Por conta disso, quando começou o Covid, eu fiquei com um certo interesse, né? Então, vamos falar agora do Covid mesmo, né? Por conta dessa experiência prévia do H1N1, me deu o interesse de estar acompanhando o Covid desde o início. Então, falando agora do Covid, a gente sabe hoje, né, que no começo da pandemia, ninguém sabia muito do coronavírus, né? Mas hoje você sabe que o coronavírus é uma das doenças zoonóticas, né, que se espalha entre animais e pessoas. O fato do vírus, ele geralmente tem um vetor, né? Ele tem um hospedeiro intermediário e depois ele tem um hospedeiro humano. E quando o vírus passa desse seu hospedeiro intermediário, que é o animal, ele tem um inicial, o intermediário e o homem, né? Isso é chamado de spillover. Depois que o spillover se dá e depois existe a transmissão humana sustentada, e como geralmente é um novo vírus e as pessoas não têm imunidade, acontece a situação que nós estamos vendo agora, essa pandemia global que nós estamos vivendo há alguns meses, né? Que mudou o mundo. Associado, então, a essa questão do contato com animais, ao movimento de pessoas no mundo, isso aqui é um website muito interessante que você vê o tanto de aeronaves que tem no mundo num determinado momento. Tá aqui, ó, esse FlightAware. Hoje está bem menos que isso, viu? Agora já retomou, né? Mas na época da pandemia eu tive curiosidade de olhar, diminuiu bem esse número, essa trama aérea do que era antes da pandemia. Mas juntando o fato do movimento das pessoas, as mudanças no meio ambiente, as aglomerações, as condições sanitárias e a cada vez que o ser humano interage mais com animais selvagens, né, o risco da transmissão de outros patógenos também aumenta. Na questão do Covid, só recordando, todo mundo sabe disso, mas a gente sabe que a Covid-19 começou como uma pneumonia de causa indeterminada, inicialmente nas pessoas que estavam ligadas ao Wuhan Market, na cidade de Wuhan, na China, no Wet Market, né? Que, na verdade, saíram alguns vídeos mostrando o Wuhan Market, que não era o Wuhan Market, era um market da Indonésia. Depois ficou sabendo,
que, na verdade, o coronavírus não veio dos animais, ou porque as condições sanitárias não eram as melhores do mundo, né? Porque a gente vê que é uma coisa mais, assim, meio anti-sanitary, né? Mas hoje já se sabe que o coronavírus veio, na verdade, dos morcegos. Inclusive, os morcegos são reservatórios naturais de coronavírus. Então, e falando nisso, a gente sabe hoje que existem 7 coronavírus no mundo, né, circulando entre humanos. 4 deles sendo 2 alfa-coronavírus e 2 beta-coronavírus, são vírus que são responsáveis por infecções mais leves, principalmente em crianças, e muitas vezes assintomáticas. E quando sintomáticas, elas passam como um resfriado, uma gripe forte, e é difícil de fazer o diagnóstico diferencial. Fora esses 4 tipos, existem outros 3 que são graves, que causaram pandemias e com gravidade acentuada, que é o SARS, que emergiu no fim de 2002 e desapareceu em 2004. O SARS ele teve um histórico aqui no Canadá muito forte, principalmente aqui em Toronto. Inclusive, no começo da pandemia Covid, eles começaram aqui com as medidas de retenção baseada na experiência deles com o SARS. Depois veio o MERS, que é um outro coronavírus também, que emergiu em 2012 e continua circulando hoje nos camelos, no Middle Eastern, né? E o Covid-19, que emergiu no final de dezembro de 2019 na China e continua ongoing, né? Estamos aí vendo o estrago que esse vírus está fazendo no mundo. Só para recordar o ciclo do coronavírus, dos coronavírus em geral, o SARS ele começou nos morcegos, ele teve o hospedeiro intermediário, que foram macacos, esses gatos selvagens, depois passou para os seres humanos e sustentou a transmissão, né? O MERS também começou no morcego, o hospedeiro intermediário foi o camelo e depois sustentou a transmissão nos seres humanos. E o Covid-19, agora já se sabe que a origem também foram os morcegos, que o hospedeiro intermediário foram os pangolins, que é uma espécie de tatu. Eu custei entender que esse pangolim era, e depois sustentou a transmissão nos seres humanos. Só uma curiosidade, o pangolim é o segundo animal mais rentável no tráfico ilegal de animais na China. O primeiro é o tigre. É o tigre, o elefante, uma coisa assim. Mas o pangolim ele é usado para culinária, né? Eu coloquei aqui que o pessoal toma sopa de morcego, então não sei, a gente não sabe se isso aqui tem a ver ou não tem, mas enfim. O pangolim também é um delicatessen, né? É uma delicatesse que eles comem e também serve para produzir a pele do pangolim, produz a crystal meth também. Tem isso. Então, lógico que tem droga envolvido, aumenta o custo do mercado negro. Então, aí o coronavírus entrou como mais uma dessas múltiplas doenças que são novas doenças emergentes, reemergentes e deliberately emerging. Então, nesse mapa aqui de doenças emergentes e reemergentes, a gente coloca uma bolinha aí a mais hoje para o Covid-19. Ainda como curiosidade, como eu disse para vocês, vocês estão aí, né, pessoal? Não estou vendo ninguém, mas tá todo mundo ok. Tá todo mundo aqui, tá? Eu fico vigiando aqui, tá, Ernesto? Então tá bom. Não, porque eu estou falando pro computador, é tão estranho, né? É assim mesmo. Então, a primeira vez que eu falei aquilo que eu falei para vocês, quando começou o Covid, eu comecei a cuidar por causa do meu interesse com infecções na gravidez, o meu interesse que eu tive no H1N1, e como todo mundo pensou e continua pensando, falou, bom, é um vírus de manifestação pulmonar, geralmente pulmão e gravidez é uma combinação que não dá certo, a gente sabe com históricos anteriores de pneumonia, por exemplo, pneumonia por pneumocystis carini, que mudou de nome, que eu não lembro o nome novo agora dele, em gestantes HIV, tem 30% de mortalidade na primeira infecção.
O SARS foi horrível durante a gravidez. O MERS também teve uma mortalidade em torno de 20% na gravidez. Aí falou, bom, então, por consequência, o Covid vai ser grave também. Então, eu comecei a cuidar. Então, eu apresentei a primeira aula de Covid no dia 19 de fevereiro, aí o Johns Hopkins começou a fazer esse dashboard aqui, fazendo o controle de infecções no mundo, e lá, né, lá atrás, quando eu tirei esse print, ele estava com 75 mil casos no mundo e 2 mil mortes. E de longe, os casos vinham mais da China, né? Aí depois eu apresentei de novo em abril, aqui. E lá, quando eu apresentei em fevereiro, nem sabia ainda, não tinha nada em grávida ainda. Tinha alguns relatos, acho que de 10 grávidas, mas ninguém sabia muito. Aí depois eu apresentei de novo em abril aqui, isso nos nossos rounds internos aqui, né, que a gente tem que apresentar. Em abril, o cenário já era de 2 milhões de infectados com 143 mil mortos. Os Estados Unidos estava liderando, e o Brasil estava lá embaixo, né? Aqui. Ainda. Aí, em 19 de maio, eu apresentei de novo, já tinha quase 5 milhões de infectados no mundo, com 321 mil mortos, quase 322 mil mortos, os Estados Unidos liderando e o Brasil já estava em terceiro lugar. Em dia 7 de agosto, eu apresentei de novo, nós já estávamos aí com quase 20 milhões de pessoas no mundo, com quase 720 mil mortos, os Estados Unidos em primeiro, o Brasil em segundo lugar. Depois, dia 28 de agosto, que foi antes agora de apresentar para vocês, dia 26, que foi dia 28, então eu fiz o print no dia 26, 24 milhões quase de casos no mundo, com 820 mil mortes, Estados Unidos e Brasil liderando o ranking do Covid, do número de infecções. E esse é o print de ontem. 28 milhões de casos no mundo, com quase 1 milhão de mortos. Agora tem a Índia, que apareceu, está Estados Unidos, Índia e Brasil. Com certeza a Índia tem mais casos, né, gente? É porque a subnotificação lá é muito maior, mas deve estar bem junto. E apesar que a nossa subnotificação também é grande, né? Mas eu acho que a deles é maior. Então esse que é o cenário hoje, né, no mundo. Então, como eu já disse, no caso do MERS, na gravidez, assim, foram poucos casos descritos na gravidez, mas com uma taxa de mortalidade materna alta, em torno de 20%. Depois, teve o SARS, que é a mesma coisa, né? Foram poucos casos descritos, mas também com uma taxa de mortalidade materna de 25%. E aí, o outro grupo de infecções respiratórias severas durante a gravidez que a gente sabe é o influenza A, ou H1N1, H1N1, que sabidamente mostrou assim, efeitos deletérios graves durante a gravidez. Cruzando, se você vai no PubMed e cruza H1N1, gravidez e mortalidade materna, assim, aparece pelo menos, eu coloquei aqui só de cara, uns 20, 30 artigos de cara, saem você fazendo o cruzamento dessas informações. E aí, falando um pouco da nossa experiência com H1N1, como eu disse para vocês, a gente viu 31 casos de grávidas gravemente doentes, 3 delas morreram, tivemos 3 stillbirth, né, 3 mortalidade fetal, admissão em UTI. Então, assim, foi um caso grave. Então, assim, a taxa de mortalidade foi em torno de 10%. Depois a gente viu que o H1N1, a taxa de mortalidade materna variou de 10% a 20%, dependendo dos estudos. E aí a conversa veio, e o SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2, que é, na verdade, o nome da doença, né? Do vírus. O Covid é a doença. O grupo de gestantes tem um risco maior de mortalidade e morbidade? E dos dados disponíveis, o que nós sabemos, então, de Covid durante a gravidez? Então, motivado por essas perguntas e acompanhando a pandemia do ponto de vista científico, que eu estava
assim, na marcação cerrada, desde que começou. Tanto é que eu fui, cada vez que eu apresentava aqui, eu juntava um pouquinho mais de literatura, até que, como eu já tinha um material bom, eu falei, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou escrever. Aí eu conversei com os nossos professores aqui, o Dr. Dan Farin e o Mark Udin, que é um infectologista, clinician scientist aqui, e eles toparam. Eu falei, bom, então, porque ainda tem, eu falei, né, eu preciso do apoio de alguém aí, aqui da Universidade de Toronto, e com o inglês também, né, apesar que hoje meu inglês é melhor, mas você precisa de gente nativa para ajudar você a escrever um trabalho de qualidade, né? Então, aí a minha ideia foi juntar, então, os casos que tinha, os casos publicados, e fazer um aparato geral, né? Juntar tudo e ver qual que seria o cenário. Então, só para vocês terem uma ideia, como eu disse, né, 10 de setembro de 2020, nós temos aí 28 milhões de pessoas infectadas no mundo pelo Covid, com quase 1 milhão de mortos, que corresponde a 3,2% de mortalidade absoluta, né, em 188 países. Né? Apesar do estrago que foi feito, isso tudo representa 0,4% da população mundial e o estrago que a gente tem. Né? Por conta disso, o objetivo que veio de fazer essa revisão foi identificar os estudos mais significativos reportando o Covid-19 durante a gravidez para né, obter uma visão geral da infecção durante a gravidez e quais os outcomes perinatais. Aí eu usei os search terms, né, SARS-CoV, Covid, coronavírus, etc., os critérios de inclusão. Isso não foi uma revisão sistematizada, tá, pessoal? Eu deixei bem claro, foi uma revisão de casos, de trabalhos publicados com mais de 100 indivíduos e que reportasse pelo menos 3 desses outcomes, ou as características maternas, ou as apresentações clínicas, os outcomes da gravidez, os outcomes maternos e os neonatal perinatal outcomes, né? Então, juntando todos os casos publicados, eu identifiquei, esse gráfico eu que montei para o trabalho, que os casos vieram de 15 países, né? Canadá, Estados Unidos, Honduras, Brasil, Peru, Espanha, Itália, França, Netherlands, Suécia, Turquia, Irã, China, Coreia e Austrália. Então, eu pintei aqui. Engraçado que não tem nada publicado da África e da Índia, né? Ainda. Mas com certeza vai ter. Então, comparando o nosso gráfico, a nossa figura de países da onde vem os reportes de grávidas com o mapa atual da infecção, vejo que eles são, né, bem similares, mas ainda faltam outros países onde o Covid está impactando a população do modo geral. Então, vale ressaltar que essas informações que a gente tem, elas são ainda elas são dinâmicas, né? Então, eu fiz o levantamento até dia 20 de julho. Com certeza, de lá para cá, já teve mais casos que eu vi que já teve. Mas foi o que nós conseguimos. Então, o que eu consegui juntar? Eu consegui, com os critérios de inclusão que a gente estabeleceu, eu consegui juntar 8 publicações, né? Sendo 4 delas, 4 revisões sistemáticas e 4 delas séries de casos, 2 americanas, uma na França e a série de casos brasileira, que eu vou fazer algumas ressalvas contra esse trabalho. Juntando todos esses N's, a gente tem aí quase 11 mil grávidas, que eu achei um número significativo para a gente ter alguma ideia da questão do Covid durante a gravidez. Bom, primeira coisa que eu descobri, fazendo um trabalho aí de investigativo, que a hora que eu comecei a comparar os 4 trabalhos, as revisões sistemáticas de casos, eu identifiquei que teve um overlapping, né, que os casos se sobrepuseram de uma maneira assim que eu achei interessante. Aí eu fiz esse registro de cores para ficar mais fácil, porque os autores é tudo Wang, Wei, Li, Lu, Xu, Zhu. Então eu falei, nossa, gente, aí eu falei, não, deixa eu separar todo esse Zhu, Xu, Zi, Li. E aí eu identifiquei que teve um monte de casos, de casos que se sobrepuseram.
Aí eu dissequei isso. Eu falei, bom, então vamos ver como que ficou essa história. Então, assim, juntando os 4 trabalhos, esse aqui, o Eu Chafei, que foi uma revisão sistemática com 385 casos, eu descobri que esse trabalho aqui absorvia quase todos os outros. Então, no final das contas, não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui eu descrevi bem no artigo. Eles descreveram, então, 99 trabalhos que davam um N de 953 casos. Mas aí, fazendo a regra, 9 fora, na verdade, são 53 artigos, porque 99, tirando os overlapping, são 53 artigos. Tá? E se a gente for ver o número de gestantes, dessas 953, na verdade, são 599 grávidas. O resto, a diferença, são casos que foram republicados e que estavam se sobrepondo. Entenderam? Então, esse foi o primeiro um achado interessante. Não desmerece nada, mas é só para mostrar para vocês que o número, no começo, de grávidas estava sendo meio superestimado por conta do overlapping dos relatos. Ok. Então, esse foi o primeiro caso. Bom, mas o que eu fiz? Eu considerei o N que era que eles falaram, porque não tinha como eu separar quem que era quem. Então, eu fiz um tabelão, né? Um tabelão, eu não vou entrar em detalhes aqui, depois eu vou fazer o resumão, mas só para mostrar para vocês que eu peguei assim, todas as variáveis descritas em todos os trabalhos e montei um tabelão único. Tipo, características maternas, raça, etnicidade, comorbidades. Então, foi um por um deles e vi o que artigo que tinha o que dado. Aí eu peguei, somei tudo e fiz a porcentagem total no final. Deu trabalho do caramba fazer isso, mas ficou interessante os resultados. Bom, em termos das características maternas, a gente sabe que alguns fatores epidemiológicos de risco já são sabidos para a doença severa do Covid-19, como idade, comorbidades, etc. Então, aí sabendo disso, colocando nas características maternas, juntando os 11 mil casos. A maioria das pacientes estava nos seus 30 anos, com uma variação de idade de 20 a 49 anos, tá? Quase mais de 50% da amostra, a idade materna variou de 25 a 34 anos. A etnicidade hispânica e latina foi quase 40%, tá? As underlying conditions, medical conditions, apareceram em 23% dos casos, principalmente manifestando por doenças respiratórias crônicas, diabetes e doenças cardiovasculares, ok? Apresentações clínicas maternas. Só para recordar, o curso clínico do COVID tem uma fase de resposta viral e uma fase de resposta inflamatória. E aí, nesse momento, desde o início dos sintomas até a hospitalização, geralmente, nos casos graves, é de 7 dias, e depois a gente já viu que o COVID é uma doença tudo ou nada, né? Ou a pessoa não tem absolutamente nada, ou mild symptoms, ou ela adoece e morre, né? Não tem... E a gente já sabe hoje que 25% dos casos são assintomáticos, né, da COVID. E que não é diferente durante a gravidez, tá? Então, aí, juntando também, fazendo o tabelão, colocando tudo junto, fazendo uma ressalva, o melhor trabalho com mais informações foi do Eu Chafei, que é aquela revisão que juntou, né, que juntou todos os trabalhos. Mas o trabalho dos Estados Unidos, de Nova York, ele é bom também. Ele traz bastante informações. E tem o trabalho da França, com 617 casos, esse francês aqui é um trabalho bom também. E o Courier, de 241, esse é americano. E também tem um outro americano, que é um MMRR, de 8 mil casos. Só que ele não é muito detalhado na questão das outcomes perinatais. Bom, em termos da apresentação clínica materna, 95% das grávidas que apresentaram com Covid são sintomáticas. Entretanto, 75% delas, a apresentação foi mild, com tosse, febre, mialgia, e fazendo uma ressalva importante aí para a perda de como que fala isso? Olfato e paladar.
e 1/3 dos casos se manifestaram com uma grande variedade de outros sintomas, inclusive gastrointestinais. O achado radiológico mais frequente foi o ground glass opacity. Como que traduz isso? Vidro quebrado? É vidro fosco. Vidro fosco, o ground glass opacity foi, ou a shadowing, a sombra, né? No raio-x, ou na ressonância. Dos dados laboratoriais, a redução dos leucócitos, a proteína C reativa elevada e a elevação do D-dímero são os fatores laboratoriais mais significantes também e mais prevalentes durante a gravidez. Em termos do pregnancy outcomes, né, dos outcomes na gravidez, a idade gestacional do diagnóstico variou de 6 a 41 semanas, sendo que de 32 a 36 semanas é quase 25% da amostra. Eu tenho alguns casos pós-parto e além de 37 semanas, principalmente no report da França, de 22%, mas 72% dos casos são acima de 24 semanas, principalmente da revisão sistemática de 385 casos, que traz essa informação. Vale ressaltar aqui, pessoal, que nem todos os trabalhos trazem todas as informações. Isso aqui é o que a gente conseguiu juntar, né? Eu juntei pegando de um e de outro e pondo tudo junto. 62% das pacientes tinham tido os bebês na época das publicações. Então, ainda tinha 40% dos casos não tinha dados de parto ainda. Então, isso é um fator importante. É o que a gente tinha disponível no momento. Mas dos casos que já tinham nascidos, né, que as pacientes já tinham sido resolvidas, a idade gestacional do parto foi em torno de variou de 28 a 41 semanas, sendo que a taxa de cesariana foi em torno de 70%, com 30% de parto vaginal. A taxa de cesárea por conta da doença grave, Covid-19, foi em torno de 30% dos casos. A taxa de hospitalização de grávidas é de 35%, entretanto, a admissão na UTI materna é de apenas em torno de 3,7%, sendo que 5,2% das pacientes internadas tiveram que ser entubadas e 84% delas recuperaram. Lembrar que eu consegui os dados de 1.340 casos em 1.595, colocando tudo junto. A mortalidade materna é de 1,13%, fazendo uma ressalva aqui com o trabalho brasileiro. Se a gente não colocar o trabalho brasileiro, que é a mortalidade absurda de 12%, quase 13%, essa taxa aqui cai para 0,8%. Mas colocando o trabalho brasileiro, a gente eleva a mortalidade geral para 1,13%. Depois eu vou fazer alguns comentários a respeito dessa mortalidade, qual seria a minha opinião, mas depois a gente pode abrir para discussão também. Bom, comparando as nossas 11 mil grávidas, que, né, no bolo aí que eu coloquei, todo mundo junto, com os casos publicados fora da gravidez, a gente pode ver que a taxa de hospitalização para grávida não foi muito diferente dos pacientes em geral, apesar que eu também faço uma ressalva aqui. A maioria das pacientes internadas, elas estavam já no 3º trimestre. Então, a gente não sabe, os trabalhos não falam se elas foram internadas por conta do Covid exclusivamente ou se foram internadas por conta de trabalho de parto ou causas obstétricas relacionadas, que eu acredito que seja, né, por outras causas e por acaso tem o Covid junto na história, né? A admissão de materna na UTI é de 3,7%, é infinitamente menor do que na população geral. A taxa de recuperação na gravidez também é maior e a mortalidade materna é menor do que a mortalidade na população geral. Então, comparando aqui também a questão da admissão na UTI materna, intubação, mortalidade e o tempo de hospitalização, se a gente for comparar, os dados durante a gravidez são melhores do que comparados à população geral. Um pouco melhores, né? Alguns deles são semelhantes. Fazendo um paralelo, esse aqui é o melhor trabalho que tem comparando populacionalmente a população de não grávidas com grávidas, porque são 8 mil grávidas, comparado com 83 mil não grávidas, que é o MMRR,
que foi publicado o estudo populacional americano. Se a gente for ver, a hospitalização na gravidez foi 31% versus 5,8%. Eles falam muito, chamam muito atenção nisso aqui, entendeu? Que a grávida interna mais. Mas aí eu faço um porém. Esse trabalho não separou por que interna mais. Né? Trazendo a informação dos outros trabalhos e vendo que as grávidas estavam mais no terceiro trimestre, como eu disse, eu acredito que isso aqui tem que ser olhado com cautela, né? A taxa de admissão em UTI neonatal foi um pouquinho maior durante a gravidez, 1,5% versus 0,9%, e o uso de ventiladores não foi diferente, 0,5 para 0,3 não tem muita diferença. Então, se a gente for ver, dependendo de como você olha, na minha opinião, não existe muita diferença na gravidez em relação a fora da gravidez nesses números. Esse é um trabalho do UK muito interessante também. Foi publicado semana passada, 2 semanas atrás. Eles fizeram o levantamento de 162.344 mulheres de 1º de março de 2020 a 31 de maio. E a mortalidade associada pelo Covid materna foi de 6,2 por 100 mil. A mortalidade por suicídio durante a gravidez foi de 2,5 por 100 mil. E por homicídio e violência doméstica foi 1,2 por 100 mil. Então, o que esse report trouxe à tona foi a questão da saúde mental das pessoas, principalmente durante a gravidez, por conta dos lockdowns. Então, o que eles identificaram foi que está tendo um aumento de violência contra a mulher e aumento de suicídio durante a pandemia Covid-19, durante a gravidez. Nenhum trabalho falou sobre isso. E o UK trouxe isso à tona, que eu acho que é muito interessante estar discutindo isso também. Principalmente nos países que estão levando a sério o lockdown. O Canadá aqui é um deles, e quando eu trouxe isso à tona, o pessoal começou a perceber isso, a violência contra a mulher aumentando muito também aqui. Só para lembrar, né, a Organização Mundial de Saúde traz as principais, do que as grávidas morrem, né? 28% de doenças pré-existentes, 27% de hemorragia, 14% de doenças hipertensivas e 11% de infecções. Então, se a gente colocar, o Covid está entre o 11% e o 28%, né? O Covid tem um overlapping aí das pre-existing medical conditions com as infecções. Isso aqui eu peguei de ontem, fazendo a revisão da aula para vocês, eu vi esse trabalho que saiu agora, dia 9 de setembro, falando o seguinte: you don't have to be infected to suffer COVID-19 and racial disparities in severe maternal morbidity and mortality. O que ele está discutindo aqui é que as mulheres estão morrendo mais por questões sociais do que pelo Covid em si, principalmente pela falta de assistência ou pela dificuldade em acesso ao serviço de saúde. Então, é muito interessante dar uma lida nesse trabalho também, viu? Bom, voltando nos nossos resultados. Os resultados neonatais. Dos resultados neonatais, 98% dos partos resultaram em crianças vivas. 78% nascimentos a termo. Pré-termo foi representado em 21%. Quase 80% das crianças nascidas não tiveram nenhuma complicação. Admissão na UTI neonatal em 20% dos casos. Intrauterine fetal demise, mortalidade fetal de 1,7%, mortalidade neonatal de 0,8%. Um fator muito importante, quase 99% dos casos tiveram SARS-CoV-2 negativo nos neonatos. É importante ressaltar que a informação neonatal não foi retirada de todos os estudos e alguns deles não tinham absolutamente nada de informação neonatal.
ok? Se a gente for ver aqui. Os trabalhos que eu consegui mais informações foram o de Nova York, das 240 grávidas de Nova York, e o trabalho da França, com 617 casos. Alguma informação vindo da revisão sistemática de 385 casos. Em relação à transmissão vertical, não foi possível a gente confirmar nada. Por quê? Porque, na verdade, o que tem os trabalhos fala assim, tem IgM e IgG positiva, mas o líquido amniótico não confirma. Aí tem a questão do swab positivo, nasofaríngeo, mas aí não confirma também com IgG ou IgM no cordão. Aí tem swab negativo, mas tem IgM positivo. Então, assim, não se pode afirmar a questão da transmissão vertical do Covid pelos dados que a gente tem agora. Outro dado muito interessante que saiu até no New York Times, durante o lockdown, os médicos começaram a perceber aonde estão os prematuros. Então, eles começaram a falar o seguinte, será que a questão da pandemia está reduzindo a taxa de prematuridade? Foi uma questão interessante que está levantada, vale a pena ler esse artigo, foi publicado no New York Times, aqui está, se você depois eu disponibilizo o link, mas está aqui, mas é bem interessante. Aí a gente fizemos a pergunta aqui no Mount Sinai Hospital, né? Houve diminuição dos preterm births, né, dos partos pré-termos. Então, comparando ano passado com esse ano, 2019 com 2020, abril e maio, o que nós notamos é que quase 10%, 11% de parto pré-termo, de 10% a 11%. Houve um pequeno aumento, mas não significa dizer que aumentou muito o preterm, mas também não diminuiu, né, aqui na nossa realidade em 2 meses. Eles estão fazendo esse levantamento ainda, isso aqui eu peguei da doutora Whittle, que é uma das nossas staff aqui, que faz a parte estatística do centro obstétrico, tudo ela gentilmente me forneceu essas informações. Ela deve ter dados mais atualizados, mas ontem eu tentei falar com ela, não consegui, ela devia estar em cesárea, alguma coisa, não me passou. Aí outra questão durante a pandemia. Houve aumento da mortalidade fetal. Então, comparando também os dados nossos aqui de março, abril, maio e junho do ano passado com março, abril, maio e junho desse ano, houve um ligeiro aumento em abril, mas agora, por exemplo, em junho teve até redução. E também julho e agosto, ela me falou ontem por mensagem que também é o mesmo cenário de junho. Então, se a gente for aqui no nosso localmente, não houve. Bom, então assim, qual o impacto então do Covid-19 na gravidez, né? Aí, isso aqui foi uma questão minha que eu fui falar. Bom, quantas pessoas estão grávidas no mundo? Aí eu peguei esse trabalho de 2012, onde eles respondem essa questão. Eles fizeram um levantamento, é um trabalho bem interessante, pela Organização Mundial de Saúde. Eles pegaram identificaram que em 2012, onde o mundo tinha 7,1 bilhão de pessoas, tinha 213,4 milhões de gravidez nesse ano. Então, eu cheguei à conclusão, fazendo a conta, que num determinado momento de tempo e situação baseado nessa informação, 3% da população mundial está grávida, né? Então, aí eu fiz algumas contas. Qual que seria o número hipotético de mulheres grávidas esperadas em 2020? Né? Seria, então, em torno de 234 milhões, que seria o 3% de 7,8 bilhões, que é a população mundial hoje, né? Então, a gente teria uma taxa hipotética de 19,5 milhões de gestantes por mês. Como eu fiz tudo isso aqui em julho, então, até o final de julho, seria esperado eu ter, então, uma população hipotética de 136,5 milhões de gravidezes no mundo. Até agora, o que eu consegui foi 11 mil grávidas em 136,5 milhões, absolutamente nada. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, as informações que a gente tem são muito poucas para a gente chegar a qualquer conclusão em relação à gravidez com Covid. Porque, a não ser que saiam mais estudos daqui para frente. Mas o que nós temos hoje
a gente tem informações, mas trazer daí aconselhamento clínico baseado nessas informações, eu acho que é extrapolar muito. Mas, enfim, o que nós temos é o que está aí. Comparando com a população geral, claramente, o Covid é uma doença que afeta mais homens. Se a gente for comparar a população feminina com masculina, vocês podem ver que é muito mais em homens. Né? Isso ficou claro também. Mais uma vez, o número de grávidas é infinitamente, irrisoriamente menor do que se a gente for comparar com a população mundial. Quais seriam os dados do Canadá? Aqui eles têm um acompanhamento estatístico muito bom. O que a gente sabe aqui do Canadá, esses dados foram até dia 10 de agosto. 23% dos casos de Covid no Canadá são em idade reprodutiva. Tá? 120 mil casos de Covid no Canadá até dia de agosto, representando a 0,3% da população do Canadá. Né? A população do Canadá é de 38 milhões de pessoas, 35 a 38 milhões. É infinitamente menor que no Brasil, lógico. Mas é o que nós temos aqui. Até o momento, a gravidez não aparece como fator de risco isolado para a Covid-19 na população canadense. Dos casos do Mount Sinai Hospital, aqui do nosso hospital, tá? Até hoje nós tivemos apenas 23 pacientes, sendo que a última internou agora no dia 27 de agosto. Algumas informações importantes. Do dia 26 de junho a 27 de agosto, nós não tivemos absolutamente nenhum caso de Covid durante a gravidez. O que demonstra que as medidas de controle e de lockdown, elas funcionam, ok? Então, do modo geral, qual que é a conclusão que a gente chegou? Né? Nenhuma paciente adquiriu Covid no hospital, nenhuma paciente, PUI é Patient Under Investigation, né? Nenhuma PUI durante o trabalho de parto apresentou Covid. E o protocolo deles está muito rigoroso aqui. Se teve febre durante o trabalho de parto, mesmo a gente sabendo que a febre pode ser uma coriamilionite, mesmo, teve febre, a gente faz um bolos de IV, intravenoso, a gente dá Tilenol, espera 30 minutos, faz outro bolo. Se continua tendo febre, essa paciente é tida como PUI, todas aquelas medidas de entrar, pôr máscara, se paramentar todo, até que o swab saia, até que saia o resultado. Aí vem negativo, retira tudo. Então, até agora, todo mundo que foi considerado PUI, nenhuma delas manifestou Covid. Então, nós chegamos à conclusão que o lockdown, o social distancing, o uso de máscara, a higiene das mãos são medidas efetivas, tá? E que temos que manter as precauções na idade reprodutiva, 20 a 39 anos, e se tiver fatores de risco, mais ainda, é um motivo de manter as precauções. Esse é um trabalho também recente. Eu estou colocando coisas que saiu agora, depois que saiu. Eu vi ontem falando um estudo prospectivo cohort eles incluíram quantos pacientes? 133 pacientes, 199, sendo que 166 com Covid e cento e poucos, tá aqui, esqueci o número. Enfim, a conclusão dele, comparar 66 com Covid com sem Covid, eles falaram que, basicamente, apesar os dados não foram significativamente diferentes e a admissão em UTI foi um pouquinho maior no grupo de grávidas. Estou terminando já, e para acabar na parte de fisiopatologia, que aí eu quero discutir um pouco a ideia se a gravidez é realmente fator de risco. Mas para isso, eu trouxe algumas informações bem interessantes sobre imunologia da gravidez, sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o Covid-19. Primeira coisa, em relação às adaptações maternas durante a gravidez do ponto de vista imunológico. A gente sabe, é claro, que a gravidez é uma briga entre fatores pró-inflamatórios e fatores anti-inflamatórios. Durante toda a gravidez, na gravidez inicial, durante a gravidez, durante o pós-parto.
né? Dependendo aonde essa balança pesa mais, ou para questões mais pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, é que a gente tem as manifestações melhores ou piores durante a gravidez. Outro fator muito importante é o desvio da imunidade helper 1 e helper 2 durante a gravidez. Então, tem um desbalanço de helper 1 e helper 2, além de essas questões inflamatórias e pró-inflamatórias. O que a gente sabe durante a influenza é que, claramente, a influenza H1N1, existe a guerra pró-inflamatória vence em relação à anti-inflamatória no pulmão. E ela causa um pior prognóstico materno-fetal por conta desse desbalanço imunológico durante a gravidez associado ao H1N1 na influenza. Mas e durante o Covid? Durante o Covid entrou uma via fisiopatológica um pouco diferente, que é o papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona e principalmente o dos receptores ACE e ACE2, que é ECA, né? ECA e ECA2. Todo mundo estava muito acostumado com essa via aqui da via do ECA, né? que transforma a renina em angiotensina 2, mas ninguém estava muito acostumado com o papel do ECA2. E hoje se sabe que o ECA2 tem um papel fundamental no COVID. Por quê? Porque o vírus, o coronavírus, ele tem a proteína que configura a questão da coroa, ela se liga aos receptores ECA2 para entrar na célula. E essa via ECA2, ela não produz angiotensina 2, ela produz angiotensina 1 a 7, que tem uma ação anti-inflamatória, que tem uma ação antifibrinolítica, que tem uma ação antitrombótica e tem uma ação anti-dano pulmonar. Então, na verdade, essa via aqui, ela leva a mais inflamação, a mais vasoconstrição, a fibrose, inflamação, trombose, e essa via ela é contrarreguladora da via ECA, que é o ECA2. Então, guarda essa informação. Vamos para esse outro gráfico aqui. Existem dois fenótipos de pessoas. Aquelas pessoas que têm mais receptores ECA2 e as pessoas que têm menos receptores ECA2. Quando o vírus entra na célula, ele neutraliza aqueles receptores ECA2 que foram utilizados para o vírus entrar na célula. Então, sobra menos receptores para desviar o metabolismo do renina-angiotensina-aldosterona para esse lado aqui, que seria um lado mais anti-inflamatório. O que significa isso? Significa que as pessoas que têm mais receptores ECA2, mesmo que o vírus entre na célula, eu ainda tenho ECA2 sobrando para contrabalancear os efeitos, para me produzir mais fator protetor do que aquelas pessoas que têm menos expressão de ECA2, que já se sabe hoje que são aquelas pessoas mais idosas, com fatores de risco cardiovasculares, diabetes, insuficiência cardíaca, hipertensão. Esse foi um fator muito interessante. Então, na hora que o vírus, essas pessoas já têm um fenotipo com menos receptores do que essas pessoas com receptores normais. Então, o vírus entra na célula e neutraliza os receptores. Ele já tem pouco, ou ele fica com nada, ou com muito pouco, desviando o metabolismo todo para o angiotensina 2. E qual que é a importância disso no COVID? Primeiro, eu tenho receptores ECA2 em tudo quanto é lugar, no coração, nos vasos, no rim, no intestino, no cérebro, nos testículos, nos colangiócitos no fígado, que talvez explique algumas lesões hepáticas crônicas que já estão sendo descritas hoje nos pacientes pós-COVID, e nos pulmões, também hoje, podendo talvez explicar algumas lesões inflamatórias importantes e trombóticas e fibróticas no pulmão após COVID. Mas aí vai depender onde que estão os receptores, mas já se sabe que a proliferação do vírus nos tecidos
onde tenho mais receptores, né? Que são os pulmões, vasculares, rins, coração e o trato gastrointestinal, o que justifica a manifestação dos sintomas. Aí vai variar onde que o vírus vai preferir entrar mais, onde vai ter o sintoma mais acentuado com a ECA2. Eu quero fazer também um paralelo aqui na questão das manifestações do COVID por conta da downregulation do ACE2, ou seja, do ECA2 downregulation, porque diminui o número de receptores e aí tem mais vasoconstrição, inflamação, fibrinólise, trombose, trombocitopenia, lesão hepática, lesão renal, associado à restrição de crescimento intraútero, que eu vou mostrar daqui um pouquinho, e lesão pulmonar. Se a gente for ver, é muito semelhante também às lesões causadas por pré-eclâmpsia e HELP, né? E que já tem vários trabalhos mostrando que tem casos que você tem que diferenciar o COVID grave se a paciente não está tendo, na verdade, HELP ou pré-eclâmpsia. Aí eu fui lá atrás e falei, bom, deixa eu então ver o que a literatura me fala sobre a via ECA2 e a via de angiotensina 1 e 7 durante a gravidez. Esse trabalho é de 2006, lá do pessoal da USP Ribeirão, muito antes, ninguém nem pensava em COVID, eles já tinham mostrado que a gravidez existe um aumento da expressão do angiotensina 1 e 7 e tem maior expressão dessa via, que ninguém sabia muito, do que a via do ECA. Então, eu tenho mais angiotensina 1 e 7 naturalmente durante a gravidez do que a angiotensina 2. Então, tecnicamente, eu tenho mais, na gravidez, eu tenho mais essa via aqui de vasodilatação, de menos fibrose, menos inflamação, menos trombose e menos dano pulmonar do que fora da gravidez. Também eu achei que o trabalho também aqui de 2006 mostrando que nas placentas patológicas eu tenho menos expressão de ECA2 do que nas placentas normais. Patológicas com pré-eclâmpsia e restrição de crescimento intraútero. Esse outro trabalho que mostrou que a expressão e atividade dos receptores ECA2 são aumentados durante a gravidez em pacientes, confirmando aquele achado que é primeiro experimental. E também tem esse outro aqui, ó, o papel dos receptores ECA2 e da via da angiotensina 1 e 7 na restrição de crescimento intraútero. Também achei a questão fetal, que a questão fetal dos receptores ECA2 também está associado a aumento de pequenos para a idade gestacional quando eu tenho deficiência de expressão do receptor fetal. E também eu tenho esse trabalho mostrando que a deficiência isso é 2011, tá vendo? É tudo antes. Está associado a pequenos para a idade gestacional e baixo peso ao nascer. E agora saiu ontem que eles descobriram, esse é um trabalho da Turquia, eles fizeram os estudos das placentas de pacientes complicados com Covid-19 e eles acharam essa vilite de etiologia não explicada. E eles falaram, a conclusão deles, que a hipótese é que essa vilite de etiologia não explicada pode representar uma resposta imune antiviral na placenta. Agora, qual a relação disso? Eu não sei, mas é um fator a mais para que talvez reforce a hipótese de que, apesar de eu ter esse balanço do helper 1 e helper 2 da resposta celular durante a gravidez, que causa, que é mais inflamatória e menos, mais pró-inflamatória e menos anti-inflamatória, e eu tenho além, né, os outros fatores associados a respostas mais pró-inflamatórias para infecções pulmonares durante a gravidez. No caso do COVID, eu tenho a função importante da via da renina, angiotensina, aldosterona e da via ECA2, que no caso do COVID, ela é única. No HN1 não existe essa via. Então, a hipótese talvez a gravidez, por conta que existe mais receptores e que o fenotipo da grávida seja aquele tipo de ter mais receptores, talvez a gravidez seja um fator protetor
não protetor no sentido de proteger, mas com menos complicações do que fora da gravidez. Então, o resultado que nós chegamos foi que as características maternas, os sintomas clínicos, os outcomes perinatais das mulheres grávidas não são piores ou diferentes da população geral, tá? E nós sugerimos que, diferente do que foi previamente publicado e estabelecido, que as mulheres grávidas não são mais afetadas pelas complicações respiratórias do COVID. E nós sugerimos que, além do, que o desbalanço importante da resposta celular imunológica na gravidez pode ser contributória com os casos graves, porque eles não são contrarregulados com os receptores ECA2, que podem, já nas pacientes que têm alguma comorbidade, estarem diminuídos. O pequeno número de casos reportados até o momento não nos permite afirmar que o COVID-19 é mais agressivo durante a gravidez. Só que, contraditoriamente, nós sugerimos que a downregulation dos receptores 2 associados com a entrada do SARS-CoV-2 na célula pode ter um fator detrimental nas pacientes que já têm uma deficiência pré-existente de COVID durante a gravidez, naqueles casos que têm as comorbidades, E essa associação pode explicar os piores resultados perinatais descritos nessa população. E aqui, gente, está o QR Code dos trabalhos tudo que eu falei para vocês. Se vocês apontarem o celular de vocês, vai levar para o Dropbox, onde vocês podem ver todos os papers que eu usei nessa apresentação. E, para terminar, essa seria uma releitura da tela do Rembrandt, da lição de anatomia. Essa seria no passado, e hoje, pós-Covid, a releitura da tela seria assim, todo mundo na janelinha assistindo a apresentação. É isso aí, obrigado. Ernesto, muito obrigada, assim, sensacional sua apresentação, seu trabalho e tudo que você apresentou para a gente, os dados coletados, é impressionante mesmo, muito obrigada. Tá? Te agradeço muito a disponibilidade, por estar assim, com a gente aqui na UFMG. Eu vou abrir para o professor Gabriel fazer os comentários, e depois, quem quiser te perguntar, ou mesmo discutir, contribuir de alguma forma, pode, inclusive, abrir a câmera e o microfone. Tá, vou abrir aqui. Eu posso terminar a apresentação, né? Stop. Pode sim, pode. Pronto, isso aí. Ernesto, muito obrigado pela sua aula, Eu acho que a gente tem que começar falando assim, a aula realmente transita por assuntos muito espinhosos do Covid-19, você fala isso com muita tranquilidade, isso daí é uma coisa que realmente fez que melhorasse muito, então parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esses estudos no Covid-19, e realmente o Covid-19 na gestação tem sido um desafio, Ernesto? A gente não sabe qual o caminho ainda que as pacientes estão assumindo, que algumas coisas estão começando a hora que você pega os estudos internacionais, é a hora que você compara de países como o Brasil, que é onde você realmente vê uma taxa de mortalidade materna mais importante, mais relevante, que de alguma forma te assusta, Recentemente, a Silvana Quintana, ela foi convidada para participar, não sei se você sabe, mas você tem um seleto grupo de ouvintes aqui, Inês Beraldo, que ela coordena a maternidade, que recebe os casos de Covid aqui em Belo Horizonte, você tem a professora Regina Amélia, que é professora, aqui de décadas no nosso departamento, ela trabalha no grupo de trabalho Covid do estado de Minas Gerais, a Silvana Quintana também, que eu fiz questão, na hora que eu sou de passagem por Ribeirão Preto, eu fiz questão de enviar o link para ela, e ela realmente falou assim, não, deixa eu ver o Ernesto, porque ele foi uma das pessoas que trabalhou com a gente, são especialistas do país em Covid também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela numa produção do manual que nós fizemos agora pelo Ministério da Saúde. Então, você vê que o assunto ele é muito espinhoso. Você começa a trabalhar em países como Brasil, você começa a chamar a atenção, por exemplo, apesar de os estudos não sinalizarem, você tem uma taxa de mortalidade maior, uma taxa de admissão maior, você vai os grupos de
pacientes com alguma morbidade, coisa na fisiopatologia. Mas no Brasil e alguns outros países, vai acontecer como Índia, né, e e tem alguma influência. Na hora que a gente começa a usar, conversar com alguns grupos, o Unidos ainda não publicou todos os dados deles, México ainda não publicaram todos os dados deles, que eles estão em finalização de investigação. Na própria América Latina era o que se esperava para esses países, né? Um aumento de mortalidade não necessariamente relacionado só à fisiopatologia da doença, mas também às dificuldades relacionadas ao sistema de saúde. Gostaria que você, né, fizesse alguma abordagem em relação a isso. Eu gostaria também que Inês, a Regina e a própria Silvana, se tiverem disponibilidade, entrem em contato. Meu áudio está muito ruim, gente? Tá cortando bastante. Tá, Gabriel. Tá cortando muito. Vê se melhorou um pouco agora. Tá cortando um pouco, mas acho que eu consegui entender. Eu posso fazer algumas considerações que eu até ia fazer na aula, mas eu queria terminar para abrir mais para discussão. Assim, o que eu achei, lendo os trabalhos, lendo o relato do UK, lendo esse outro trabalho do Irã, agora que saiu, eu acredito que talvez a mortalidade materna no Brasil, eu não sei, porque eu estou fora daí faz 5 anos, mas assim, baseado no que eu já trabalhei, porque eu trabalhei minha vida inteira aí, né? Eu só estou 5 anos no Canadá. Eu acredito que é mais falta de acesso à saúde do que a própria gravidez em si. É óbvio que as coisas na gravidez complicam mais mesmo, ainda mais se a paciente já tiver, como eu já disse, comorbidades ou fatores associados. Mas o interessante é que, fazendo um levantamento daquele trabalho brasileiro dos 912, 900 e poucos casos com mortalidade, eu dissequei aquele trabalho e as pessoas que morreram, as grávidas que morreram, elas não tinham mais comorbidades comparadas às que elas não tinham mais diabetes, não tinham mais hipertensão. Então, assim, não foi o fato delas terem mais comorbidades que levou que aumentou a taxa de mortalidade delas. Entendeu? Então, o que causou a mortalidade dessas pacientes? O trabalho não discute, mas eu, sendo brasileiro, conhecendo o sistema, eu acredito que é a questão do acesso à saúde. Essa seria a minha hipótese. E esses dados, Ernesto, na verdade, os últimos dados que a gente tem, que a gente tinha 135 óbitos de mulheres, né, relacionadas ao Covid, eram 199 que tinham síndrome respiratória aguda e pouco menos de 70% foi confirmado realmente o Covid. Esses são dados mais recentes. Se a Silvana tiver algum dado mais recente, ela, por favor, pode sinalizar. E desse grupo, realmente, você avalia, né, você vê que das gestantes que evoluíram por óbito, né, 54% só, que quase 55% foram internadas em UTI. Então, você vê que são dados que de alguma forma, assim, né, eles corroboram essa questão da dificuldade de acesso ou do atraso da chegada da paciente, né, de alguma forma isso daí pode estar impactando. Eu gostaria que a professora Regina, né, a Inessa e a Silvana, se elas estiverem conseguindo nos escutar, se tiverem, fizessem alguns comentários a respeito. Eu tô vendo a fotinha da Silvana aqui. Oi, Silvana. Pois é, ela. Ai, que bom que ela está aqui. Faz tempo que eu não falo com a Silvana. Tá sem áudio, Silvana. Tá sem áudio, Silvana. Deixa a Silvana falar primeiro, depois eu falo. Não, Regina, à vontade, eu só quero dar um oi para o Ernesto. Muito bom vê-lo, feliz de encontrá-lo novamente. Ai, que bom, Sil. Te ouvir, eu não perco nunca, Silvana. Primeiro você. Você sabe que, assim, a gente trabalhou junto muitos anos em Ribeirão, né? Eu não fiquei em Ribeirão porque não era para ser, né, Silvana? Isso era para vir para o Canadá, mas... Não, eu acho que saudade também. Ernesto, acho que excelente apresentação, você fez uma abordagem bem ampla e trazendo algumas reflexões bem interessantes, né? A gente aqui no Brasil, realmente, como o Gabriel falou, a gente está com uma preocupação grande, são 135 óbitos de gestante, mas nós temos no total 277 óbitos, tá? Nossa, porque muito. tem o das puérperas também. Ah, é? São muito elevadas. Nós temos
se eu não estou enganada, acho que são ou 48% ou 54%, eu tenho os dados aqui. Nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde essa terça-feira, onde esses dados foram apresentados, eu acredito que vão ser divulgados, e realmente existe em torno metade dessas pacientes, elas têm uma comorbidade. As duas principais comorbidades foram diabetes e obesidade, tá? Hipertensão é depois, asma depois, né? Mas em torno, a grande maioria, ou diabética ou obesa. E assim, as duas pacientes que nós tivemos óbito no serviço também obesidade, tá? Então, a obesidade vem aí também se firmando como um importante fator de risco pela reação pró-inflamatória, etc, etc e tal. Eu acho que o acesso ao sistema teve dificuldades, primeiro pelo próprio sistema, mas também depois pelo medo da paciente procurar, né? Ir no hospital era uma coisa que ela podia se contaminar, tá? Então, isso realmente foi um problema e a gente teve essa coisa. Quero lembrar vocês que das pacientes que foram para a UTI, menos da metade acabou tendo suporte ventilatório do tipo invasivo, mas foi a óbito. Então, isso faz a gente refletir se realmente a nossa assistência nos casos graves talvez também não seja adequada, né? Porque se ela vai para a UTI e ela vai a óbito, mas não recebeu o suporte ventilatório ou intubação, talvez o nosso atendimento não esteja adequado também. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais nos dados brasileiros, né? Essa é uma realidade do local. Claro que existem semelhanças com vários locais no mundo, melhores ou piores, mas existem. E a gente precisa aí, como médicos e cidadãos, dar uma boa avaliada, porque o perfil no Brasil parece realmente um pouco diferente, tá? Certo. Obrigado, Silvana. Professora Regina. Brasil, Minas, depois Belo Horizonte nesse. Não, mundo, né? Mundo. Ernesto, primeiro, uma satisfação recebê-lo, né, nessa reunião. Você tem uma trajetória aqui no país, né, de infecções congênitas admirável, né, um grande contribuidor. Toxoplasmose é uma área que eu gosto muito, então eu leio muito, né, os seus estudos, né, são extremamente úteis, né. Recentemente, em maio, mais precisamente, nós ajudamos uma nota técnica para o Ministério da Saúde, né, um grupo aqui do Brasil que faz toxoplasmose, e você foi uma fonte importante para várias recomendações dessa nota técnica que saiu agora em maio de 2020, né. Eu não estou mais na universidade, né, estou na Secretaria de Estado e venho acompanho a questão da mortalidade, obviamente, nesse momento, me dedicando muito a monitorar os casos de infecção por Covid, dada, né, a situação que Silvana chamou a atenção, que é uma situação que eu tendo a concordar que o mais provável que nós estamos tendo, né, é mais uma demonstração dos reflexos da desigualdade, né? Então, eu comentei com o Gabriel, a primeira vez que eu falei de Covid aqui em Belo Horizonte, né, foi em maio, se eu não me engano, o meu raciocínio foi muito semelhante ao que você tem hoje, né, embora enxergar algumas coisas da fisiologia da gravidez que possam eventualmente justificar, né, quando nós comparamos com o que acontece com grávidas em outros locais do mundo, não parece ser a gravidez, parece ser o CEP, né? Existe um cardiologista americano que tem uma frase muito interessante que ele fala que em vários lugares do mundo, né, o seu CEP, né, o seu código postal, é o fator de risco mais determinante para o risco de morrer ou sobreviver, né? Eu acho que isso está acontecendo no nosso meio, né? Então, assim, parabéns pela sua apresentação, né? Logicamente, você conhece o Brasil, você sabe que nós temos uma dificuldade enorme com os nossos sistemas de informação, né? Mas só para dar uma ideia de como é que Minas está nesse cenário aí, né? Até o momento, nós temos 7 casos, né, inquestionavelmente confirmados de Covid, né?
É possível que tenhamos outros, pela própria questão aí de acesso a exame, né? Nós temos 7 casos em Minas, né? Eles representam uma população muito pequena frente ao número de casos. Então, quando a gente pensa em subnotificação, ela vai acontecer mais ou menos igual, né? Mas, desculpe, 7 óbitos. 7 tá? óbitos, óbitos maternos. Casos confirmados, nós temos 111. Em tá? grávidas. 111. Isso até dia 31 de agosto, tá? Porque eu só atualizo depois da manhã. Eu faço em 2 semanas, tá? Então, 111 casos. Isso representa 0,05% dos casos de Covid confirmados no estado, tá? Nós temos 7 óbitos, que representam 0,13% dos óbitos do estado, né? Mas uma coisa chama atenção. Quando eu calculo a mortalidade dos casos confirmados no sistema, de todos os casos, né, nós temos uma mortalidade no estado que está em 2,5% dos casos notificados no sistema, que a gente chama aqui de CIVEP-gripe, que inclui apenas os casos de síndrome respiratória aguda grave, hospitalizado ou óbito por síndrome respiratória aguda grave, né? Mas para a mortalidade, você não deve ter mortalidade em casos que ficou leve, né? Então, para cálculo de mortalidade, ok. Né? Não é a mortalidade em Covid, mas é a mortalidade em casos graves. E aí, quando eu faço, né, o mesmo recorte de mortalidade nesses grupos, nas gestantes, né, nós ficamos com uma mortalidade de 6,3%. Então, não é, né, aqui os dados do Brasil estão mostrando como um todo, na publicação que você comentou, né? Mas ela é quase 3 vezes, né? 3 vezes o que está... A mortalidade do estado, então, mostrando um recorte, né? E a professora Silvana chamou a atenção de um dado, né, que é muito, muito, muito angustiante, né? Das 7 mulheres que evoluíram para óbito no estado, desses casos que eu tenho bem monitorados, né, todas elas tiveram acesso à UTI. A maioria delas no dia do óbito. E delas, apenas 2 tiveram suporte ventilatório. Né? Então, nós estamos fazendo o percurso desses casos para compreender melhor, né, mas toda a questão aí. Das 7 pacientes que foram a óbito, elas tinham alguma outra comorbidade? Hipertensão, diabetes, obesidade? Tinha. Uma tinha hipertensão, uma tinha diabetes e hipertensão, e uma terceira tinha obesidade. A de diabetes e hipertensão também tinha um quadro de asma. Então, 3 das 7 tinham comorbidade, né? Extremamente jovens, tá? 5 delas eram abaixo de 30 anos, né? Apenas uma de 32 e uma de 43 anos, né? Obviamente, temos um problema de subnotificação, mas esse recorte, né, do cuidado é extremamente angustiante no nosso meio aqui, né? O que justifica, eu acho, o esforço que estamos fazendo aí para um olhar, né, diferenciado no cuidado da gestante, né? E talvez a subvalorização da queixa em gestante. Nós sabemos que esse é um fator determinante de mortalidade materna no Brasil, seja por conta de hemorragia, por conta de hipertensão, por conta de infecção, né? E talvez aqui, de novo, né, subvalorização de sintomas, né, determinando aí uma gravidade maior ou ausência de intervenção oportuna num caso grave, né? Sim. E Ernesto, esses comentários da Regina, eles corroboram algumas informações que a gente tem recebido dos colegas, né, dos casos graves que evoluem para a morte no Brasil, que são aquelas situações que eles simplesmente sinalizam, não, a paciente chegou aqui muito grave, ou então ela piorou de repente. Então, a gente não sabe onde que está esse problema aí assistencial, se é uma questão de monitoramento, se é uma questão realmente de chegada, se é o atraso 1, 2, mas realmente é um desafio muito grande para a gente. Só uma informação, no nosso protocolo clínico aqui das pacientes com suspeita de COVID, se ela tem uma dessaturação, não precisa ser muito alta, não. Por exemplo, nos casos que a gente teve,
se ela está saturando 90, a saturação dela cai, ela chegou com 98, ela começa a saturar 94, não é, tá bom ainda, né? Mas se ela tem uma dessaturação abrupta e mantida, mesmo que ela não esteja com dificuldade respiratória, já é um critério aqui para a gente acionar o que isso é chamado aqui de access, que é você bipa esse access, vem o pessoal da UTI, vem na hora, já avalia, já faz a gasometria, e já nós tivemos, acho que 3 casos de pacientes que desceram para UTI, já para suporte ventilatório, não ainda o entubado, mas aquele, como que é aquele, da membrana, o externo, né? Uhum. Porque estavam desaturando. Então, assim, a gente notou que a dessaturação, ela já na gravidez, mesmo que sem nenhum outro sintoma, nem febre, nem nada, é um fator que você tem que tomar uma atitude. E se não tomar, piora mesmo. Porque, como a gente viu, o Covid é uma doença do tudo ou nada, né? Ou você não tem nada, ou piora e morre. É assim que a gente tem visto que tem acontecido. E um fator importante que está naqueles artigos que eu mandei, que está aqui na pastinha, a obesidade é um fator que tem menos ACE2, tem menos o fenotipo obesidade é associado a menor expressão de receptores ECA2. A obesidade. Então, a obesidade, hipertensão, diabetes, isso é claro, tá? Doença pulmonar crônica, doença cardiovascular crônica. Então, são fatores que associados já coloca o paciente num fenotipo de maior gravidade para complicar por conta do receptor. Nessa. Ótimo. Ei, Ernesto, tudo bem? Parabenizar pela aula. Obrigado. Eu acho que foi ótimo, assim, dar uma visão geral, né? Eu fico no Júlia Kubitschek, no Júlia nós ficamos com uma maternidade aqui, preferencial aqui para Belo Horizonte, né? Nós atendemos aqui de gestantes até quarta-feira, que são os dados são de quarta-feira, 200 atendimentos aí que nós tivemos aí do atendimento de urgência e emergência, tivemos 141 internações entre pacientes suspeitas e confirmadas, e 24 gestantes confirmadas. Essas gestantes aí, a gente vê mais ou menos essas mesmas coisas que você mostrou, que prevalece diabetes mellitus mesmo, não gestacional, tivemos casos de asma, hipertensão e obesidade. Nossas pacientes demandaram 7 demandaram CTI, mas nenhuma demandou ventilação mecânica, então, assim, em torno de 30% dessas pacientes precisaram de CTI, mas não precisaram de ventilação mecânica. Não tivemos óbito ainda aqui, nem vamos ter, né? A gente fica brincando lá no Júlia, assim, não vamos ter óbito no Júlia. E nós tivemos agora, ainda até esse momento, assim, 2 casos de pré-eclâmpsia like simile e tivemos 2 casos de TEP. Então, a gente vem monitorando esses casos aí também, alguns ainda não nasceram, nós já tivemos até esse momento 12 partos das confirmadas. Então, das 24, nós já tivemos 12 partos, mas de suspeitas, nós tivemos aí, já fizemos 54 partos desses que nós acompanhamos aqui no Júlia, partos entre suspeitas e confirmadas, e das confirmadas foram 12 partos. Ainda estamos, obviamente, né, acompanhando, compilando todos esses dados, mas é interessante porque vai se repetindo isso, né? Essas pacientes que já têm essas comorbidades, que já são hipertensas ou que já são diabéticas, elas acabam demandando um pouco mais. As pacientes asmáticas, nós tivemos aí nesse grupo das confirmadas, dessas 24, 4 com asmas, e elas acabaram não tendo um prognóstico e nem um percurso pior aí, nem de demandando aí CTI, só uma delas que acabou demandando CTI, das asmáticas. Então, é um grupo interessante, assim, que a gente vem acompanhando e elas vêm evoluindo bem, né? Isso que a gente também tem visto, que elas têm evoluído bem. Eu acho que é isso, assim, que a gente tem visto aqui dos nossos casos aqui de Belo Horizonte, desse compilado que nós tivemos.
muito semelhante a essa questão que você vem apresentando mesmo. E esses casos aí de TEP também, né, que acabam chamando a atenção, mas estão também correlacionados. Eu concordo muito, Ernesto, assim, que essa internação, ela vai muito... É complicado falar que a grávida interna mais, porque, assim, da casuística, ainda que pequena que a gente tenha, muitas internam no terceiro trimestre, então interna para parto. Ou para dor, ou porque rompeu a bolsa, ou porque... Exatamente, isso. E a gente teve pielonefrite, então nós tivemos... Se nós tivemos 3 casos de pielonefrite, então interna por pielonefrite, um desses casos... Por acaso tem o Covid junto, exatamente. Isso, o que acontece, o fator que a gente levantou. Outra coisa que o caso que a gente teve aqui também de trombose, teve um caso com grávida com trombose, mas ela tinha anemia falciforme. Tá. Então, anemia falciforme, que também já tem mostrando que a anemia falciforme, por conta do desvio da protrombótico dos receptores ECA, geralmente as pacientes que têm uma predisposição a alguma doença hematológica, elas são mais fator de risco. Então, sim. Porque o COVID, em algumas situações, dependendo da expressão dos receptores ACE2, é mais protrombótico se você tiver menos receptor vascular. Porque aí você tem menos receptor e aí desvia mais para o outro lado da fisiopatologia da infecção. Então, a trombose é um fator importante. E nós tivemos casos também aqui, um caso que ficou... Um dos casos, foram 23 casos, um deles ficou aquela questão, era HELP, não era HELP? Porque a paciente tinha os sintomas de COVID, veio o SWAB positivo, e ela tinha todos os marcadores, mas também ela era hipertensa e tinha uma proteinúria. E aí falou assim, e aí, ela tem HELP ou ela tem COVID? Ninguém conseguiu responder, já nasceu, ficou tudo ótimo, ela sarou depois, entendeu? Assim, o fato dela ter melhorado abruptamente pós-parto falou mais em função dela ter tido uma HELP, né? Porque as enzimas hepáticas melhoraram muito, mas ela veio COVID positivo, entendeu? Ela estava com teste positivo, SWAB nasofaríngeo positivo, mas todas as manifestações de HELP. Eu acho que é uma coisa assim, até que a Regina está aí, a gente tem conversado sobre isso, é que a gente acaba testando quem interna. Então, assim, a gente não faz uma testagem universal das gestantes, agora tem essa proposta até da gente fazer aqui no Brasil, mas como a gente não testa todas as gestantes, as que chegam nos pronto atendimentos nossos e tudo, a gente acaba testando as gestantes que internam, e aí acaba que a casuística fica menor mesmo, né, Ernesto, assim, porque a gente deixa de pegar aquelas assintomáticas, que nós já também vimos nos trabalhos, que muitas gestantes, igual a população geral, são assintomáticas, 25%, né? 25% de grávidas no trabalho de Nova York, agora o último, 25% das grávidas são assintomáticas. Exatamente. E a gente acaba testando as que internam, então a gente perde uma porcentagem grande aí dessas pacientes aí, ó. A casuística do Júlio, ela é bem semelhante aí de vocês, nós tivemos 24 gestantes positivas, né, das internadas todas, e aí eu acredito que o que vai ajudando a gente a entender a gestação vão sendo esses poucos casos que a gente vai juntando, e esses casos bem descritos, né? Então, assim, a gente tirando todos os vieses que podem ter, a gente vai conseguindo ver como aconteceu com o H1N1, né? Mas eu acho que ainda está faltando o dado da Índia. Eu acho que quando começar a sair os dados da Índia e da África, porque a África também está tendo casos, e não saiu nada ainda. Então, eu acho que quando começar a gente pode ter uma ideia melhor. Mas eu não sei se vai mudar, não, porque eu acho que se fosse para ser grave, baseado no que a gente teve no H1N1 em 2009, eu lembro quando eu comecei lá atrás, que eu corri para provar CEP, para fazer as coisas, quando eu levantei, logo no começo da pandemia, eu já tinha assim, 5, 6 trabalhos já mostrando mortalidade, entendeu? Se for comparar proporcionalmente o H1N1 com o Covid, sendo que nós estamos com quase 28 milhões de pessoas infectadas, que não foi isso no H1N1, entendeu? Eu sinceramente, tá difícil me convencer que gravidez é fator de risco para a Covid. No momento, eu acredito que a gravidez não é fator de risco,
e, quiçá, será um fator até protetor por conta da fisiopatologia dos receptores ACE2. Mas aí, isso aí eu levantei esse comentário na publicação para ver o que vai acontecer, né? Porque o fator de ser um fator protetor. Mas eu fiz de propósito. Vamos esperar o que vai sair aí para frente, né, Ernesto? Ô, Ernesto, eu queria falar um pouquinho, eu tenho que sair para ir numa outra reunião, é Mário Dias aqui. Oi, Mário, tudo bem? Bom? Tudo Mário jóia. fez o par da minha irmã. Pois é. Eu queria, primeiro, te parabenizar pelo trabalho, que foi muito bacana, o trabalho intenso, insano que você teve aí de compilar todos esses dados, quase que fez uma meta-análise de paciente, né, individual. Isso, a minha chefe aqui falou que eu estava na fase maníaca enquanto eu fiz isso. Individual patient data, né, que você fez para compilar esses dados todos. E eu concordo com você, eu acho que a gravidez não é um fator de risco. Eu acho que aqui no Brasil as gestantes estão morrendo mais por causa das falhas do sistema de saúde mesmo. E eu gostei muito dessa hipótese aí que você levantou do receptor da angiotensina poder ser como um fator de proteção até para a gestante. Eu achei muito interessante essa hipótese. Não sei se você sabe, o receptor da angiotensina 1A7, ele foi descrito aqui no FMG, um professor do Instituto de Ciências Biológicas aqui, o professor Robson Santos, foi ele que descreveu o receptor de angiotensina 1A7, depois você dá uma procurada. E, inclusive, eu vi, eu não sabia que era daí, eu vi que era brasileiro, e depois o pessoal da USP Ribeirão começou a trabalhar lá em 2006 com isso, que eles mostraram aquele trabalho aí, o pessoal da USP Ribeirão também que fez o primeiro trabalho, mas muito antes de Covid, né? Muito antes. Sim. E, inclusive, aqui a gente até uma vez, o professor Cabral, ele fez um trial aqui pequeno, uma fase inicial, de usar a angiotensina 1A7 como tratamento para eclâmpsia, porque como ele tem uma ação vasodilatadora e antitrombótica, foi poucos casos, se não me engano, o Gabriel participou, depois se ele quiser comentar alguma coisa. Sim. Mas foi muito interessante. Talvez, aí, quem sabe, não tenha um tratamento para o Covid aí nessa infusão de angiotensina 1A7 também. Pode ser alguma outra coisa que ajude. Que eu comecei a levantar. Tanto quando eu falei aqui, todo mundo ficou assim, mas não é verdade, entendeu? Vamos ver. O pessoal também ficou bem intrigado aqui, viu? É muito interessante. Queria só te parabenizar mesmo, que a gente tem uma outra reunião agora, mandar um abraço para você. Sim. E não sabia que você já estava no Canadá, já tinha tanto tempo assim, não? Já estou aqui um tempo e já. Tem plano de voltar para o Brasil ou vai ficar por aí? Não, já estou ficando aqui, eu já estou contratado numa outra universidade, mas eu preciso terminar a certificação médica. Entendeu? Eu estou fazendo de novo, tem que fazer a prova de título, blá, 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 mas já estou com emprego já, que começa em outubro de 2021. Mas beleza, não é em parabéns, um abraço para vocês aí, tchau para todo mundo, que eu vou ter que sair aqui da reunião. Tá, que isso, um abraço, gente. Nós estamos com um tempo um pouco, né, o assunto realmente é amplíssimo, a discussão foi sensacional, né, Ernesto? Agora, a professora Amanda e a professora Eliane querem falar, então eu vou abrir para elas e a gente encerra. Eu estou tranquilo, eu avisei que eu vou estar atrasado hoje, que eu estava falando para o Brasil, eles falaram ok. Que ótimo. Ernesto, bom dia a todos e a todas, desejo saúde para todo mundo, principalmente para você, Ernesto, aí já do Canadá. É muito, muito prazer em te ouvir, é uma honra para nós aqui da Faculdade de Medicina escutar você com esse trabalho tão primoroso e tão assim, manual que você fez em tempos de inteligência artificial, quando a gente vê você lidar com os dados de uma maneira assim tão artesanal, pessoal, eu vou te falar, eu fico apaixonada, viu? Totalmente apaixonada. Então, eu gostaria de dar os parabéns pelo cuidado da sua aula, pelo primor da sua aula, sua apresentação. Adorei. E principalmente quando eu pensei assim, ele não vai falar de fisiopatologia, ele não vai falar da fisiologia da gravidez. E aí, quando você começou a falar assim, falou a parte que mais me impressiona, que é o que a gente tem que segurar, que é essa fisiologia imunológica, hemodinâmica da gravidez, com todos esses fatores envolvidos, o que isso pode causar, que impacto isso pode causar na resposta da gestante ao Covid-19, a doença, né? Você apresentou dados maravilhosos, queria te dar os parabéns. E, na verdade, eu não tenho nenhum reparo a fazer, eu acho que a gente tem que avançar muito, e achei o cuidado que você teve de apresentar, concordando com a Regina,
que há outros fatores intervenientes na questão da mortalidade materna, especialmente aqui no Brasil, em que a gente vê que não são simplesmente fatores orgânicos relacionados à resposta à Covid, de maneira nenhuma, mas a gente expõe, de fato, outras questões de acesso, outras questões da desigualdade na influência nesse índice de mortalidade. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Um minutinho só para te falar. O que eu quero é provocar você, já que você está aí, nós estamos aqui, por que não avançar estudos colaborativos, comparativos, e para a gente avançar nesses vieses de mortalidade, a gente precisa de comparar. Então, mais do que nunca, você que trata com tanto primor dados, daí a gente poder fazer trabalhos colaborativos, trabalhos assim, interinstitucionais, e aí a gente coloca a nossa faculdade aí à disposição, na figura do Gabriel, para a gente fazer trabalhos institucionais e colaborativos para avançar nessa pesquisa, né? Com certeza. Isso é uma linha de pesquisa que eu acho que a gente tinha que estreitar o laço, especialmente aproveitando a oportunidade de você estar aí e você sendo um brasileirinho tão talentoso. Muito obrigada, um beijo para você, um beijo para todos. Tá, obrigado, muito obrigado, gente. É muito bom falar, primeiro que é muito bom falar em português, né? Tudo bom, Eliane? Olá, Ernesto, tudo bem? Prometo que eu vou gastar só um minutinho por causa, né, do tempo, Mariana. Ernesto, nem tem como te agradecer, é um prazer enorme ter você aqui conosco. A apresentação, nem preciso falar como foi brilhante, porque tudo que vem de você é brilhante, né, Ernesto? Então, isso aí, para mim, não é nenhuma novidade, né? Então, te agradecer muito e te parabenizar pelo trabalho absurdo que você fez para poder, né, reunir esses dados. Bom, por causa do tempo, eu queria fazer só uma pergunta super simples. Eu queria saber como o Mount Sinai tem feito com a paramentação dos profissionais durante o parto vaginal. Nessa cesariana eu já imagino, mas que tipo de paramentação vocês usam durante o parto vaginal para todos os tipos de pacientes, enfim, os Covid confirmados e as que não têm Covid? Tá, depois do Covid agora, depois do lockdown total, agora sim, a gente só entra no hospital de máscara. Todo mundo de máscara, 24 horas. A máscara simples, máscara cirúrgica, para todo e qualquer tipo de atendimento, tá? Então, máscara é para tudo. No parto vaginal, se não for uma PUI, né, a Patient Under Investigation, se não for PUI, eles falam para você usar a máscara e usar o Facial Shield, só. Máscara e Facial Shield, e essas seriam as recomendações. Na cesárea, a mesma coisa, a máscara e o Facial Shield. Agora, se a paciente for PUI e não tiver confirmado, aí tem que fazer toda aquela parafernália, sabe? Colocar o Facial Shield, colocar o Gol, colocar a luva, colocar o gown, né? O capote, é um saco, entendeu? A hora que se a paciente é PUI. E usar, se for cesárea, se a paciente não for confirmada, tem que ser naquela sala, no OR1 lá, lembra, Eliane, no primeiro? Que tem o fluxo de ar, aí você paramenta tudo antes, vai na antessala, entra na pós, aí só fica uma instrumentadora andando para fora, tipo assim, aí tudo encapotado, depois descontamina tudo. Então, assim, se for a paciente em investigação. Mas o que eles estão fazendo aqui, eles aumentaram o turning over da resposta. Então, assim, faz já o swab e eles estão conseguindo fazer em 4 horas, já tem um resultado. Tá? Assim, 4, 6 horas. A ponto que se ela tem... Até nasceu, até trabalho de parto, a gente já tem um resultado negativo. Aí a gente trata como qualquer paciente e não faz. Agora, se não deu tempo de fazer e ela está em paciente sobre suspeita, faz toda a parafernália, todo N95, tudo, entendeu? Se ela está em investigação. E a investigação, ela vem só a partir de febre ou qualquer sintoma respiratório? Não, são duas situações. No trabalho de parto, a paciente teve febre acima de 37,8, tá? Se ela teve um episódio de febre, o que a gente faz? A gente faz um bolus com um ringer de 500 ml em 1 hora e espera. Se melhorar, ok.
tá? Espera meia hora. Se ela voltar a ter febre, a gente faz um Tilenol de 1 grama. E espera mais meia hora. Se ela continuar tendo febre depois do bolus e do Tilenol, ela é considerada PUI. Ok. E sintoma respiratório isolado é também considerado caso suspeito? Se a paciente tiver febre, outro fator de risco, se tiver febre, tosse e dessaturação, entendeu? Se for a dessaturação mínima possível, com fator, com síndrome, agora eles baixaram bem o screening. Qualquer runny nose, qualquer nariz correndo, coriza, tosse, dor de garganta, sintoma gastrointestinal, náusea, vômito, tudo já é motivo para fazer o swab. Inclusive, você está trabalhando, se você está com o nariz correndo, você não entra. Aí você tem que fazer o swab. Aí você vai para casa e fica esperando. Entendeu? É assim que tá. Você tem que fazer um screening todo dia para ir trabalhar. Ok. O rigor é muito grande, né, Ernesto? E os canadenses, eles obedecem, né? As muito grande. Para você entrar no hospital, né? Eles deixaram, assim, uma entrada lá, tanto no prédio dos ambulatórios quanto no prédio clínico, tem uma entrada separada para staff, uma entrada separada para paciente. Todo mundo é rastreado todo dia para entrar no hospital. E restringiram acompanhante também, entendeu? Então, assim, as medidas restritivas estão muito efetivas na cidade como um todo, entendeu? No país, né? Tanto que a gente vê pelo mapa que você mostrou, super interessante, vem o vermelho dos Estados Unidos e ela obedece exatamente a fronteira com o Canadá, né? Para poder para mostrar o número de casos. A fronteira está fechada desde o dia 15 de março. Você só passa para os Estados Unidos com justificado, ele só vem de lá para cá justificado também. Se ninguém vai passear nos Estados Unidos mais, você está fechado. É só trading e viagem essencial. As bordas estão fechadas. Ok, muito bem. Ernesto, muito obrigada mais uma vez. É um prazer te rever. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, é um prazer muito grande falar com vocês, gente. É a primeira vez que eu falo em português em 5 anos. Agradecer a Eliane, né, pela indicação, né, Lili? Não, agradecer o Ernesto, porque quando ele me falou do trabalho, falou do trabalho, ele falou, olha, o que vocês quiserem, eu posso apresentar. Eu falei, pode ser agora, né? Obrigada, Ernesto. Imagina, a Eliane virou Lili aqui, né, porque ninguém consegue falar Eliane, não sai, né, então virou Lili. Tá ótimo. Mas muito obrigada, gente, assim, excepcional, né, todos os comentários da sua aula, o trabalho, né, incrível mesmo, né, Ernesto, assim, foi um prazer você estar aqui com a gente, né, ter disponibilizado seu tempo mesmo, para poder contribuir, para a gente poder, né, assim, até pensar realmente, assim, em soluções ou novos trabalhos, novos projetos. Inclusive, Mariana, você tem meu e-mail, você pode divulgar e eu estou aberto. Aqui na Universidade de Toronto, aqui eu não tenho muito como se diz? Eu não tenho muita... eu sou fellow aqui, então, quer dizer, eu não estou com cargo de staff, então eu não tenho muita autonomia aqui. Mas quando eu assumi em Regina, lá em Saskatchewan, porque lá eu vou estar de professor, e lá eu vou ter condições de a gente fazer, por exemplo, um projeto multicêntrico, registrar no NIH, porque aí eu vou ter status de professor, entendeu? E de staff, que diferencia. No momento, eu não consigo. O que eu posso fazer é colocar em contato com... Não, mas é só o início da gente, né, assim, dessa relação, né? Sim, mas assim, se a gente quiser, por exemplo, tem o pessoal que está trabalhando com Covid aqui, mas aquela coisa, sabe, gente? No Brasil, não sei o que, eles não dão muita bola, entendeu? Até que a gente mostre serviço. Aí eles começam a enxergar. É assim que entendeu? Super entendo. Pois é. Super. Mas vamos, né, assim, estreitar esses laços, né? Assim, acho que foi ótimo. Essa aula está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no canal do departamento, tá? Eu te passo também o link. Isso, por favor. Né? Inclusive, assim, a questão dos comentários finais, a contribuição, né, de todo mundo que contribuiu, professora Silvana, professora Regina, professora Inês, professor Gabriel, né, a professora Eliana agora. Então, assim, tem que saber esse rigor, né, da seriedade que é tratado o assunto, que às vezes pode ser uma questão mesmo aqui, né, a gente sabe, né,
Então, eu te passo e disponibilizo para todo mundo. A gente tem esse canal e eu passo. Tá, mas muito obrigada. Eu também agradeço o convite, agradeço os comentários. Eu não sei se a Silvana ainda está aí. Um abraço, professor Geraldo Duarte também. Tô aqui. Ah, tá aí. Manda um abraço, professor Geraldo, tá? Fala que eu tô com saudade de todo mundo aí. Ribeirão Preto foi um momento muito bom na minha vida. Faz favor de dar notícia, viu? Certo? Não pensa que porque está no Canadá pode esquecer aqui esta pobre plebe ignara dos brasileiros. Imagina, tá? Silvana. Que bom. Tá grande, te cuida, sucesso, estamos sempre na torcida, tá bom? Tá, gente, um abraço. Eu também tenho que ir. Um abraço, muito obrigada, Ernesto. Obrigada, Ernesto. Early Anatomy Clinic hoje, no Fetal Clinic. Deixa eu ir então, gente.